Itaquaquecetuba foi premiada com um projeto REURB Continuada, um projeto de regularização fundiária, mas que tem muito mais por aí. E para falar sobre esse assunto e para explicar melhor os detalhes desse projeto, a gente convidou a secretária de Habitação de Itaquaquecetuba, Ângela Quirino, e a assessora especial da pasta, Stephanie Dias. Secretária e Stephanie, sejam muito bem-vindas aqui no Pod da Região. Oiê, é um prazer estar aqui, que bom poder falar com você. Sandra está aqui no Portal da Região, espero que a gente consiga aí trazer as informações do nosso projeto e da nossa regularização fundiária de Itaquaquecetuba. Oi, Sandra, muito obrigada pelo convite, espero que a gente consiga explicar legal o projeto REURB Continuada. Eu queria que antes da gente falar desse projeto tão específico do REURB Continuado, as pessoas tivessem um pouco da dimensão do desafio que é promover regularização fundiária em Itaquaquecetuba. E, gente, quando a gente fala de regularização fundiária, são os imóveis que não tem escritura, não tem matrícula, não tem a documentação, né? As casas que elas foram ocupadas e aí por uma série de motivos não tem toda a sua documentação feita, finalizada, enfim. Qual que é esse desafio na cidade? Então, olha só, Itaquaquecetuba é uma cidade muito grande e toda irregular, toda ela. São mais de 400 bairros, 220 indicados para fazer regularização fundiária. Só que esse número tende a aumentar. Quando a gente começou a fazer esse trabalho lá, eram só 180. E cada vez que a gente analisa mais um bairro, a gente entende e verifica que ele também precisa ser regularizado. Então, cada vez que a gente aumenta esse estudo, vai crescendo esse número. Por quê? Porque não é só da matrícula, da escritura para a pessoa. É uma série de condições que a gente verifica, soluções urbanísticas, jurídicas, sociais. Então, a gente olha para aquele bairro, para aquele núcleo e leva ali tudo o que precisa. E também, e principalmente, a infraestrutura. Como além da irregularidade em Itaquá ser muito grande, nós temos também uma questão de infraestrutura que ficou meio que esquecida. Então, é uma cidade de quase 500 mil habitantes, com 400 bairros, com 220 para fazer regularização fundiária. A gente precisa aí atender pelo menos umas 100 mil famílias. E aí, só para a gente entender também a posição geográfica de Itaquá, que está perto aí, está na Zona Leste, faz divisa com vários municípios, ela sempre facilitou essa ocupação feita de maneira irregular. Eu acho até que a gente costuma dizer que lá em Itaquaquecetuba tem, né? Agora não, porque a gente criou um grupo de combate às ocupações irregulares para realmente nortear. A determinação do nosso prefeito é a seguinte: entrem, fechem a porta e arrumem o que está lá dentro. Vamos não permitir mais que ocupações irregulares aconteçam, porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo. Mas durante muito tempo, principalmente de 1980 para cá, isso cresceu de forma assustadora, por vários motivos, porque a grilagem era muito potente, nós temos um problema sério de levantamento de títulos e escrituras e matrículas, porque somos comarca há pouco tempo, então a gente tinha que verificar em Mogi, em Suzano, em Poá e depois em Itaquá para verificar quem que é o titular de domínio ou não. Então, toda essa localização espacial, a falta de interesse de investimento, ter se transformado numa cidade dormitório, porque o investimento lá sempre foi muito pequeno, uma cidade muito carente, fez com que essa irregularidade crescesse muito. E não eu acho que a gente não pode nem falar que é porque é uma cidade que está muito distante da capital. Primeiro, porque não está. Segundo, que não é porque está na Zona Leste. A gente tem outras cidades vizinhas, Mogi, Suzano, que está com uma situação muito mais adequada no que se refere à questão de regularização. Entendi. E, Stephanie, conta pra gente como que foi esse ponto aí de sensibilidade para desenvolver aí esse algo a mais do REURB, que é o que vou deixar para você contar, explicar para as pessoas, né? Quando você se deparou com essa realidade, o que você encontrou aí de desafio e de necessidade de intervenção? Legal. Como a doutora Ângela falou, Itaquaquecetuba é uma cidade muito irregular, né? E, para além do processo de regularização fundiária, existem muitos desafios sociais quando você vai enfrentar a irregularidade fundiária de uma cidade do tamanho de Itaquaquecetuba. E o que a gente verificou dentro desse tempo de regularização, dentro da nova gestão, né, que teve uma política de enfrentamento à irregularidade fundiária muito forte, foi que a vulnerabilidade social era um dos pontos que dificultava muito a conclusão plena de um processo de regularização fundiária. Por quê? Essas pessoas, os núcleos muito desordenados, longe do direito à cidade, né, que a gente tenta garantir com a regularização fundiária. Então, o projeto ele visa
atacar diretamente essa problemática, né? Gerando essa sensação de pertencimento nessas pessoas, levando o acesso ao cidadão, à cidadania, aos diversos serviços dentro do município, né? Então, o CAD único, o pessoal do desenvolvimento econômico também vai com oportunidade de emprego, o próprio cadastro social fica lá presente no momento desse dia, né, que é global, para levar os serviços no bairro para um morador, para gerar essa sensação de que o poder público está mais perto, que é isso que a gente quer atingir com a regularização fundiária. Para além disso, como eu disse, a questão da vulnerabilidade social era um grande problema porque, com o final do processo de regularização fundiária, o imóvel ele tem uma valorização de quase 100%. Isso é, inclusive, uma bandeira da regularização fundiária, o que a gente fala para os moradores, para as pessoas quando vão se cadastrar, que tem ali uma dificuldade da gente conseguir cadastrar todo mundo também, né? Eles ficam desconfiados de que esse imóvel vai valorizar. Então, para a população muito vulnerável, essa valorização, somado com o assédio, né, imobiliário, causa o quê? Conclusão do processo de regularização fundiária, a venda desses imóveis e o retorno para a irregularidade. Então, a gente tem uma evasão dessas pessoas pós-regularização fundiária grande. Então, dentro da REURB continuada, a gente tem ali um momento da regularização fundiária, propriamente dita. A gente tem um momento do cadastro social, que é o momento que a gente usa para coletar informações da titularidade daquele bem, para a gente identificar quem que a gente vai legitimar. Porque o final da regularização fundiária é esse, a gente conseguir legitimar o morador ali com a propriedade, com o direito à propriedade. Então, a gente aproveita esse momento para também coletar mais informações. Então, o olhar para aquele morador para identificar qual equipamento público ele entende, a título de exemplo, qual equipamento público ele entende que seria mais interessante para o bairro, por exemplo, se houvesse a oportunidade de implantação. Então, eles têm a oportunidade de falar... o provedor daquela família, a provedora daquela família, está empregado? Qual é o grau de conhecimento dessa pessoa, o grau de formação? Ali. Sim. E a gente consegue fechar um diagnóstico daquele bairro e providenciar soluções para além do registro, para além da matrícula. Então, a gente entrega a matrícula e consegue prestar outros serviços para a população. Porque é importante também destacar que enquanto não há regularização, a prefeitura não consegue entrar com esse aporte de investimento de infraestrutura, ou não, ou mesmo com esses bairros irregulares, era possível também levar esses equipamentos? Até é possível, sabe, Sandra? É possível, né, no desenho da cidade, no desenho da política pública habitacional, educacional, da saúde. A gente tem que pensar nisso, né? O gestor tem que pensar naqueles equipamentos públicos, naqueles bairros que se desenvolvem. Mas boa parte desses investimentos, eles são dificultados, porque se ninguém tem matrícula, a gente não consegue emenda parlamentar para levar a infraestrutura. Se as ruas não têm nomenclatura, porque não foi feito um projeto para que elas existissem e elas foram abertas de qualquer forma, a gente não consegue trazer investimento para isso. Então, assim, não é fator determinante que seja regularizado, mas facilita muito. Faz com que essa porta seja escancarada para a gente obter. Porque aquele morador, a gente costuma dizer nas nossas reuniões que a regularização fundiária, ela vai até um ponto que é a fase documental, de projeto, ela segue nos bastidores, mas tem uma hora que ela vai para a rua. No momento que ela vai para a rua, ela não se desenvolve sem a participação da população, porque ela é voltada para a população. Então, se a gente não conseguir desenhar isso, verificar, olha, só uma escola num bairro que precisaria de 3 é pouco. Mas essas informações a gente não tem, porque a gente não tem como verificar quantas pessoas tem, quantas famílias são, porque ninguém tem. Se a gente, por exemplo, pedir uma relação de matrículas no cartório de um bairro que sequer está cadastrado, não vai vir nada. Não vai vir nada. A cidade não consegue ter um raio-x nem do que ela existe. Tem bairros que a gente regulariza, que a gente faz aquela busca documental, né, de titular, não tem nada. Ela tem uma transcrição de Mogi de 1910. A gente tem um desenho no papel, a gente tem um desenho em branco e aí a gente tem que fazer esse desenho dos lotes. E aí a gente não faz só aquela coisa de mapeamento. A parte legal, na minha opinião, da regularização fundiária, e daí porque a importância do projeto,
é que ela não é como um projeto de loteamento que você faz um monte de quadradinho. Exatamente. Você coloca nome, sobrenome, você qualifica essas pessoas que moram naquele bairro. Então você sabe se tem muita criança, se tem desempregado, quais são as profissões dominantes e predominantes naquele determinado bairro. Porque embora seja uma cidade só, os bairros eles têm realidades parecidas, mas não são iguais. Então tem lugar que tem mais pedreiro. Tem lugar que tem gente que estuda porque está com a faculdade ali perto, e a gente tem a universidade em Itaquá. Então eu acho que esse raio-x das pessoas é que determina o serviço público melhor. Porque o serviço público, embora seja da cidade, ele não é para a cidade, ele é para as pessoas, né? Sim. Além disso, eu acho que é legal mencionar que grande parte desses núcleos indicados para o processo de regularização fundiária, eles nasceram de forma desordenada. Sim. Então, nasceram meio que ao mesmo tempo de forma desordenada, que impede que o gestor público consiga atender com infraestrutura todos de uma vez. Então, a regularização fundiária é um ótimo momento para que esse planejamento ocorra, para que a gente consiga olhar para o bairro de uma forma diferente e entender as necessidades, principalmente com relação à infraestrutura. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de ter uma casa regularizada, além do seu direito à propriedade, né? Vocês já mencionaram a questão do pertencimento. Sim. A pessoa tem a segurança de que aquele imóvel vai sim ser futuramente, né, passado pelos filhos de maneira ali com herança. E também a pessoa pode ter até um poder de financiamento. Isso. De, olha, eu vou pegar um financiamento para reformar minha casa, para terminar minha casa. Sim. Agora eu vou terminar minha casa. Vocês têm esse feedback das pessoas também quererem isso? Olha, o que a gente percebe? A gente fala muito isso. Nós já regularizamos 10 bairros lá em Itaquá. Quando a gente volta do bairro que a gente já regularizou, a gente não reconhece, mas de uma forma positiva. Porque a pessoa ficou anos querendo pintar a casa dela e ela não pinta porque ela tem medo. Olha que de reformar isso. Sim. E não sei se eu vou ficar aqui, especialmente em bairros que tem uma demanda judicial muito grande. Lá em Itaquá esse também é um problema. Né? A quantidade o acervo judicial de ações possessórias e ações de direito real, na qual alguém pede o imóvel de alguém, é enorme. Então, quando a gente regulariza um bairro que a gente volta, a pessoa faz calçada. Eu não vou fazer. Tanto mar, né? Cuida. A gente sempre ouve isso. Agora sim, eu vou cuidar da minha casa porque a escritura está no meu nome. E é lindo, porque veja, a gente fala muito, o nome correto do que a gente faz na regularização fundiária é legitimação fundiária, porque a gente entrega a matrícula daquele imóvel. A gente apaga a vida do que o imóvel tinha antes e dá uma certidão de nascimento no nome daquela pessoa. É uma folhinha só. Como fosse uma certidão de nascimento. Ela abre, ela tem a história contando que aquele imóvel era de titularidade de fulano e por força do processo de regularização fundiária agora é dela. Ela é a primeira pessoa que aparece como proprietária ali. Tudo que acontecer dali para frente vai ser com base naquela matrícula originária. E aí, muita gente acha que tem a documentação, e essa é uma questão que a gente enfrenta muito em Itaquá, porque eles têm contrato de gaveta com firma reconhecida, acha que a escritura não é. Tem escritura pública de compra e venda registrada no cartório, mas não averbada na matrícula. Não é a documentação do imóvel. E muita gente, talvez, o maior número de pessoas não tem nada, só tem cessão, o pai construiu para o filho e tal. Então a gente aproveita também para analisar a questão jurídica e a gente analisa a cadeia possessória, cadeia dominial, mas a gente aproveita e vê a vida dessas pessoas, porque muita gente não acreditava na regularização porque ela ficou potente. Outras pessoas, o programa estadual de regularização fundiária, ele existe desde 2009, não é uma figura recente. Mas essa potência aconteceu a partir do Dr. Eduardo, que lá em 2019 foi aprender o que era regularização fundiária e se apaixonou por isso. Quando essa coisa ficou potente, as pessoas começaram a perceber como é importante ter a documentação da casa e saber que porque agora o bairro onde a gente fez regularização, os caras são cheios de propriedade. Olha, agora eu tenho a escritura, eu quero o ônibus passando na minha rua. Sim. Então é muito diferente, é muito diferente. É por isso que o REURB continuada, eu acho engraçado que o prefeito perguntou pra gente, né? Mas não vai acabar nunca a REURB continuada porque vai para sempre? Sim. A gente falou que não, mas a resposta é sim. Não vai acabar nunca, porque a gente vai estar sempre olhando para aquelas pessoas. Aquele bairro vai ser de verdade integrado à cidade, né? E aí, só pra gente também, para as pessoas que estão nos assistindo, quando você, de repente, está assistindo esse podcast e fala assim, não, mas a minha casa regularizada tá tudo certo.
mas a sua casa também vai ser impactada, porque quando você tem uma valorização de uma cidade como um todo, existe também essa valorização das casas, da cidade, do território. A gente pode considerar isso também? Sim, eu não sei, esses dias eu estava pensando exatamente nisso. Quando a gente faz uma obra na nossa casa, se a gente arruma só a cozinha, a sala fica feia, né? Aí a gente vai e arruma a sala. Aí o quarto fica feio, aí daqui a pouco a gente arruma tudo. Na regularização acontece justamente isso. A gente regulariza um bairro, primeiro que o do lado também quer, começa a pedir, e o meu? Quando é que vai ver? Aquele morador, quando ele arruma a calçada, quando ele pinta a casa dele, o do lado também pinta. Isso vai ampliando. Sim. Fora a questão do impacto econômico causado pela regularização fundiária por si só. Isso para além do projeto Herb Continuada, né? Que é a redução da criminalidade, melhores ofertas de emprego. Sim. Então, a gente tem dados assim, da regularização fundiária a nível Brasil, de pais de família com medo de perder a sua casa por conta da insegurança jurídica, por conta das diversas ações judiciais que existem, que ficam em casa e é a criança que sai para trabalhar, para poder garantir o sustento daquela família. Não pode deixar desocupado. Exatamente, tem que ter alguém forte com capacidade de repelir qualquer que acontece no bairro, né? Então, com a regularização fundiária, aquela pessoa tem a segurança jurídica de ir buscar a oportunidade de emprego, às vezes mais longe de casa, né? Que faz com que a pessoa consiga melhores oportunidades de salário. Então, o impacto econômico da regularização fundiária por si só já é muito grande. Verdade. Secretária e Stephanie, eu agradeço demais a participação de vocês. Vocês puderam, com certeza, assim, explicar pra gente melhor o trabalho que é feito aí nos bastidores e como isso vai impactar a cidade de Itaquaquecetuba como um todo. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Nós é que agradecemos. Eu quero aproveitar, diz que tem que olhar para ali para dar um recado, né? O nosso maior desafio atualmente é fazer com que as pessoas acreditem que, apesar da regularização fundiária e da REURB continuada ser um serviço público, logo gratuito, eles vão comprar essa ideia de que, embora seja público, é bom. Sim. Porque tem isso no inconsciente coletivo, né? Não sei não. Quando a gente faz cadastro social nos bairros, vocês estão ganhando o que com isso? Nós não estamos ganhando nada. É a nossa obrigação. Nós estamos fazendo aquilo que a lei determina. O município tem que cuidar do seu solo. Tem que fiscalizar, tem que cuidar, tem que dar oportunidade para as pessoas e o município tem que pertencer àquela cidade. A gente tem que dar o direito à cidade, como a Stephanie falou. Então, assim, quem for de Itaquaquecetuba, acredite, nos procure, acredite no que o prefeito está promovendo no que se refere à regularização fundiária, participe dos dias de ação social do REURB Continuada, que são lindos, com todas as secretarias, Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, a gente faz teste rápido de IST e o pessoal fica muito acanhado, mas fica, será? Parece, é uma bobeira dizer isso, mas é bom e é de verdade. E o que é melhor? A gente está desenvolvendo isso de uma forma muito rápida. Então, de repente, Itaquaquecetuba não tinha nada de regularização fundiária e em 2 anos nós entregamos 3.000 matrículas. E em 2 anos nós queremos entregar 30.000 matrículas. Então, acredite e participe. Tá certo. Obrigada pelo convite, Sandra, e pela oportunidade de falar sobre o projeto Herb Continuada. Eu que agradeço a participação de vocês e vocês que nos assistiram nesse podcast. A gente falou sobre esse projeto de regularização fundiária que está acontecendo em Itaquá e que não fica só na escritura, não. Tem muita coisa por trás disso, tem toda uma gama de serviços de cidadania, tem também toda essa visão de valorização do território. Isso. E que vai fazer muito bem para a cidade de Itaquaquecetuba. E você que nos assistiu, deixe seu comentário aqui que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.